Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém. Tudo em paz com o Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Mais uma noite, mais uma palavra de fé. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 4, onde a palavra do Senhor diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse-se: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-se: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui debaixo, porque está escrito: Aos seus anjos darás ordem ao teu respeito, tomarás tu nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrando-me adoraste. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Eita Deus tremendo. Glória a Deus, né, meus irmãos? Aqui Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, né? E mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele foi tentado pelo diabo. O diabo, ele é pai da mentira. Ele convence aqueles que é fraco de espírito, aqueles que não têm força para buscar a Deus. É nesse ponto aí que ele age na vida das pessoas, né? Na fraqueza. Então ele aproveitou a fraqueza de Jesus diante do olhar dele, né? Ele achou que Jesus estava fraco porque estava jejuando. Porque quando você jejuma, a sua carne treme, sua carne geme. Então Jesus estava ali, né? 40 dias e 40 noites, jejuando, sem comer, sem beber. E Satanás, ele é assim, ele aproveita as oportunidades, as fraquezas, as brechas para entrar. Se a gente não tiver ligado, né, em Deus, não tiver o discernimento, a gente cai, né, na cilada do inimigo. Então Jesus, ele estava atento. Satanás chegou ali oferecendo, principalmente o que comer, né, o pão. Jesus recusou. Chegou oferecendo o reino dele. Jesus recusou. Quando ele viu que não podia com Jesus, ele se retirou. A gente, meus irmãos, como servo de Deus, temos que jejuar, temos que orar, temos que jejuar, temos que lutar, né, contra a carne, temos que nos fortalecer espiritualmente, temos que fechar as brechas, né, para que o inimigo não use em nós. Temos que fechar as brechas, porque é nas brechas que o inimigo usa, nas brechas que o inimigo age. Quando a gente não está atento às coisas de Deus, Satanás, ele vem com as mentiras, com as oportunidades, né? Porque é a função dele, desviar os filhos de Deus dos caminhos do Senhor. Porque ele sabe que ele já perdeu, ele já é um perdedor. E a fúria dele, meus irmãos, com os servos de Deus, quanto mais ele vê que o servo ora, quanto mais ele vê que o servo jejuma, mais fraco ele fica no agir na minha vida e na tua.
Essa é uma maneira da gente se fortalecer espiritualmente, orando e jejuando. Porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Quando, meu irmão, a gente dá uma brecha, ele entra e faz estrago. É não falar, é numa conversa, é não comportar. Então a gente tem que ter muito cuidado, sabe? É na fraqueza que ele entra para contar as mentiras, para nos contaminar. Ele bota pessoas do nosso lado, aparentemente pessoas boas, com conversas bonitas, oferecendo coisas boas. Vem as oportunidades que a gente olha assim, diante dos nossos olhos é boa. Ele usa pessoas para nos afrontar, para vir nos afrontar. Então, assim, a gente tem que saber ouvir a voz de Deus. Tem que saber, tem que ter o discernimento para saber quando é Deus que fala e quando é o inimigo que está falando. Hoje a gente não está livre, não está... Qualquer lugar que a gente vai, o inimigo sempre envia os dele. Até dentro mesmo da própria casa de Deus. Hoje não tem mais aquela dificuldade, o inimigo ele age dentro da casa de Deus. Ele é o joio ali que fica no meio do trigo. Então a gente tem que ter muito cuidado com as amizades, né? Quem serve a Deus de verdade, quem não serve. Quem tem o discernimento do Senhor sabe, né? A gente tem que estar ligado, alinhado nas coisas de Deus, para que a gente não venha cair nas tentações, para que a gente venha desviar do mal, né? Fechar os nossos ouvidos para as conversas que não nos edifica, que não nos abençoa. Hoje em dia, meus irmãos, é muita coisa errada, é muitas coisas aí, muitas coisas que o inimigo tá... A cada dia é uma novidade diferente. Tá acontecendo coisas horríveis aí. E tudo que está acontecendo hoje está na Bíblia, está na palavra de Deus. E ela tem que se cumprir. Agora a gente, como servo de Deus, tem que estar atento, meu irmão. Temos que estar atento a tudo. Temos que estar ligado no Senhor, para que a gente não venha cair nessas ciladas, para que a gente não venha cair nessas armadilhas. Quando você estiver em uma situação que vinha aquela pessoa te afrontar, ore, saia daquele lugar, peça direção a Deus, ore em cima daquilo. Se você está indo para um determinado lugar, não vá logo, ore ao Senhor. Se você tem uma vida de oração, entrega aquela situação nas mãos de Deus e vá pedindo misericórdia, porque as coisas de cada dia que passa tá difícil. Às vezes o servo de Deus ele acha que aquilo lá é besteira, e são essas pequenas coisas que nos faz nos cegar. Acha que fazer uma coisinha ali é bobagem, é besteira, não é nada demais. Mas o Senhor Jesus, ele está nos observando em tudo, da mesma forma que o inimigo, ele olha, fica nosso derredor, vendo o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, porque ele é acusador. Então a gente, como servo de Deus, ele vai estar nos acusando o tempo todo, ele vai estar botando pessoas no nosso caminho, nas nossas vidas, para tirar a nossa atenção das coisas de Deus, para dizer que não é assim, vai botar pessoas com conversas erradas. E hoje a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente assiste, para ver se provém de Deus mesmo, se tem alguma coisa boa ali naquilo que você está ouvindo, se tem alguma palavra que te edifica, porque hoje em dia está muito difícil, é muitas mentiras. Então, muitas coisas aí que engana muito o servo de Deus, que deixa se cegar com aquilo que escuta, com aquilo que ouve. Eu
uns tempos atrás, eu assistia, né, algumas pregações pela internet. E eu ficava, né, observando algumas pregações, que eu não vou dizer a você que eu não assisto. E a palavra de Deus, ela sempre, né, a gente tira o que é bom, o que é de Deus e joga fora o que não é. Mas hoje, aquelas pessoas que eu assistia lá atrás, hoje eu me decepciono com o que eu vejo, com o que eu escuto, porque não é a pessoa, não é nada daquilo, ela não é nada daquilo que ela pregou. Prega uma coisa e vive outra. Serve a Deus de uma maneira, não, e pratica, fala da palavra, mas não pratica. Fala de Deus, mas não serve a Deus verdadeiramente. Então, meus irmãos, a gente tem que orar, temos que orar, porque a cada dia as coisas estão ficando mais difíceis. As tentações, cada dia as coisas tá crescendo mais, as mentiras, as tentações, as novidades que vêm para nos tirar da presença de Deus, aquelas coisas que a gente olha assim e enche os olhos. Se a gente não tiver um discernimento, não tiver uma direção espiritual, a gente cai e a gente tem que ficar atento. O servo de Deus tem que ficar atento com aquilo que você está assistindo, com aquilo que você está vendo, porque nem tudo é de Deus, nem tudo provém do Senhor. Então, assim, busque o entendimento de Deus, busque a sabedoria, porque não estamos livres, meus irmãos, das perturbações do inimigo. Aqui até Jesus ele foi tentado. Até Jesus, que é o Filho de Deus, foi tentado naquele deserto. Quanta coisa o inimigo ofereceu ao Filho de Deus e ele recusou. E nós, como servo de Deus, tem que ficarmos atentos às coisas que vêm para nós, para que a gente não pegue, para que a gente não aceite como servo de Deus, para que aquilo que não é de Deus a gente joga fora. Porque Jesus aqui, ele não aceitou nenhuma proposta aqui do inimigo, porque foi muitas, né? Ele foi tentado, o Senhor Jesus foi tentado no deserto, mas ele não caiu nas mentiras do inimigo. Então a gente também tem que servir a Deus, a gente tem que ter o discernimento também para não cair nas ciladas do inimigo. Então a gente tem que estar ligado no Senhor Jesus, em oração, jejuar, porque o mundo espiritual não é brincadeira, as coisas não é brincadeira, o mundo espiritual é verdade, as coisas acontecem mesmo, e muitas vezes a gente tem falhas, a gente dá brecha, e aí quando a gente dá uma brecha, o inimigo ele cai direitinho, ele entra direitinho e faz estrago, meu irmão. E até a gente se recompor de novo, até as coisas ir para um determinado lugar, o inimigo já bagunçou bastante. Então tem muitas coisas assim que a gente tem que ficar atento, né? Evitar certas conversas, certas discussões, certos debates, porque a palavra de Deus não é para ser debatida, é para ser pregada, é para ser falada, o evangelho é para ser pregado, não para ser debatido, não para ser discutido, entendeu? E a gente, como servo de Deus, se a gente chegar a conversar com alguém que fique debatendo com a gente as coisas de Deus, vira as costas e sai. Não vai entrar nessa discussão de crente, de servo de Deus, está discutindo a palavra de Deus, debatendo a palavra de Deus, que a palavra de Deus não é para debater, não é para discutir, é para ser pregada, porque é a verdade. Então, meu irmão, se você conhece a verdade de Deus através da palavra, quando vier as mentiras do inimigo para querer te tirar da verdade de Deus, saia. Vira as costas, saia, dê as costas e saia. Porque a gente só ouve o que é bom, o que edifica a nossa vida, o que abençoa a nossa vida. Muitas vezes a gente empresta nossos ouvidos para lamentações, para murmurações, para uma fofoca.
Se saia dessas coisas, se saia dessas contaminações. Quando você chegar de junto, chegar perto de alguém, que puxar uma conversa, que a pessoa vir falando de alguém para você, falando mal, se desvia dessa conversa, porque a partir do momento que você está emprestando os seus ouvidos para uma fofoca, para uma contenda, você está alimentando aquilo que o inimigo gosta. Porque os servos de Deus não é para estar de fofoca, não é para estar de disse-me-disse, não é para estar se misturando em meios que não é para estar. Isso tudo é uma brecha que a gente, como servo de Deus, temos que vigiar. Temos que vigiar o tempo todo o que sai da nossa boca. A nossa boca é uma boca que abençoa. A nossa boca é uma boca que sai palavras que edifica a vida do outro. Então a gente não pode estar liberando palavras que seja ao contrário daquela de Deus para a vida de qualquer pessoa, até daquela pior pessoa que diante dos nossos olhos ela é uma pior pessoa. Não vamos liberar palavra de maldição, vamos liberar a bênção da nossa boca, porque a partir do momento que a gente busca a bênção da parte de Deus para nossas vidas, a gente tem também que abrir nossa boca só para abençoar, porque boca que pede bênção, que recebe bênção da parte de Deus, não pode usar para amaldiçoar ninguém. O servo de Deus é santo. Nós somos semelhança de Jesus. Então temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Temos que andar nos caminhos do Senhor. Temos que fazer a vontade de Deus. Da mesma forma que o Senhor Jesus recusou todas as oportunidades que o inimigo ofereceu a ele, nós, como servo de Deus, também temos que recusar. Temos coisas que a gente tem que dizer não. Tem coisas que é na hora de Deus, é no tempo de Deus que a gente vai fazer. A gente não pode chegar assim logo e meter as caras, que não é assim. Não podemos agir pela carne, não podemos olhar com o nosso olhar carnal. Temos que ver as coisas muitas vezes com visão espiritual. Temos que meditar naquilo que falamos para nós, quando não temos o discernimento. Se alguém falou de Deus para você, se alguém lançou uma palavra para você, uma profecia para você, vá meditar, vá pedir confirmação a Deus, vá falar com Deus, para que você não caia nas mentiras do inimigo. Porque hoje em dia tem muitas profecias mentirosas, tem muitos que diz que falam no nome do Senhor, mas não é o Senhor que está falando. Tem muitos que diz que é recado de Deus, mas não é o recado de Deus. O inimigo usa a boca, está dizendo que está falando ali para Deus, mas não está falando de Deus. O inimigo também, ele é imitador, ele imita tudo que Deus faz, ele imita. Então temos que ter cuidado, temos que ter discernimento do Espírito Santo, temos que pedir confirmações a Deus, temos que andar na verdade do Senhor, porque muitas vezes a gente cai em cilada porque a gente não vigia. Muitas vezes a gente sai algo da nossa boca porque a gente não vigia. Então temos que estar ligado com as coisas, porque depois que acontece, já foi, o estrago é feito. Então o Senhor Jesus aqui nos ensina, né, a dizer não para as coisas erradas, a dizer não para o pecado, a dizer não pela aquilo que não provém do Senhor. Temos que nos desviar do mal todos os dias. Pensamento. Ah, meu irmão, a gente às vezes não fala com a boca, mas o nosso pensamento briga. A gente briga ali com a mente, falando as coisas. A gente está ali, não está abrindo a boca, não está legalizando, mas o pensamento ali está trabalhando. Temos que ter muito cuidado até com aquilo que pensamos, porque até em pensar algo que a gente deseja no pensamento, dependendo do que seja, é pecado. A gente já peca só no pensar. Então a gente é difícil mesmo, tá? Nos caminhos do Senhor, andar na verdade com Deus, é difícil, mas não é impossível. Se a gente quer chegar ao céu, ter o acesso ao reino de Deus, se a gente quer ser salvo, a gente tem que estar ligado, tem que estar na obediência com o Senhor, porque senão a gente não vai ter acesso ao reino de Deus.
Se a gente falar só com a boca que serve a Deus, que é crente, que é servo de Deus, que tem fé, e não praticar o que está na palavra, infelizmente a gente não vai ter acesso à salvação. Porque ainda assim que a gente anda na obediência, ainda assim que a gente esteja alinhado com o Senhor, a gente a cada dia, a gente está lutando pela nossa salvação. O nosso querer é ser salvo, é ter salvação com na parte de Deus. Mas servir a Cristo é difícil mesmo, o caminho é estreito. E eu te garanto que nem todos vai ter acesso ao reino de Deus. Nem todos, são poucos, porque nem todos querem andar na obediência do Senhor. Nem todos querem estar alinhados com as coisas de Deus. Muitos falam, né, que serve a Deus, que é obediente, que faz para Deus, mas quando é na hora da obediência, quando é na hora mesmo para servir a Deus de verdade, só Jesus é que conhece as suas obras, o seu agir, o seu comportar, só Deus é que sabe. Então, a gente quando clama a Deus, a gente tem que clamar com o coração, não é só com a boca. Temos que servir a Deus, praticar o que está na palavra, porque é a nossa salvação. Até a gente chegar à nossa salvação, a gente tem que passar por esse caminho mesmo estreito. A porta é estreita mesmo. Mas isso é que nos garante, quando chegar naquele dia, né, Jesus olhar para nós e nos colocar do lado dele. Porque aqueles que diz que serve, mas não serve, aqueles que chamam com a boca, mas o coração está longe dele, aquele, infelizmente, aqueles que diz que faz no nome do Senhor Jesus, mas não, aquele que diz que expulsou o demônio, que curou no nome de Jesus, e não foi Jesus, na hora Jesus vai mandar apartar dele. Então, se a gente quer a nossa salvação com Jesus, temos que andar na obediência do Senhor. Temos que andar mesmo no caminho estreito. Temos que nos desviar mesmo de todas essas coisas aqui. Porque a cada dia que passa, as coisas de Deus estão se cumprindo. E a gente tem que ficar atento. Atento para que a gente não venha se corromper. Atento para que a gente não venha se desviar das coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Medite lá, ó, em Mateus 4. E o Senhor Jesus, Ele não vai falar contigo, Ele já está falando contigo, porque aqui é através da palavra. Aqui Jesus está falando para mim e para você, que a gente pode sim dizer não para as coisas do inimigo, que a gente pode sim se desviar das coisas dele, porque Jesus aqui, sendo o Filho de Deus, Ele disse não para todas as propostas do inimigo. Então a gente que é servo de Deus, a gente tem que ter o discernimento de saber do que é de Deus e o que é do inimigo. A palavra de Deus falou com você esta noite. Deus tem falado ao teu coração através da palavra dele. Que o Senhor Jesus continue iluminando a tua mente, que Ele continue te dando força para que tu venha perseverar no Senhor até o fim. Porque se tu perseverar até o fim, tu verás a glória de Deus. Porque o que Deus tem para nós nem se compara a isso aqui que a gente vive aqui na terra. O que Deus tem para nós, meus irmãos, é maravilhoso, é lindo. Não se apegue às coisas terrenas, às coisas do mundo, porque a nossa morada é no céu com Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Jesus continue falando ao teu coração. Jesus abençoe.